Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bom, o vídeo de hoje é para contar para vocês o que a gente viveu um mês depois que o Júnior nasceu. Eu prometi para vocês contar, né, a nossa história, o que a gente passou e hoje estamos aqui vitoriosos, graças a Deus. A gente venceu toda essa dificuldade, toda essa dor que a gente viveu. E hoje eu estou aqui com meu bebezinho nos meus braços, graças a Deus. E também com ele com saúde, que é o mais importante, crescendo perfeitamente, né? Ele tá se acompanhando com o pediatra. E graças a Deus ele tá perfeito, saudável, crescendo na medida do perfeito, do normal, do ideal. E na verdade toda criança é perfeita, né? Seja ela portadora de qualquer coisa, ela é perfeita para aquela família e Deus faz com que ela exista por um propósito, não é verdade? Então hoje eu quero contar o meu propósito de vida que eu vivi com o Júnior, que com certeza foi Deus que quis que nós vivêssemos isso, né? Por um aprendizado, por uma obra maior, não sei. Mas hoje eu quero muito que vocês escutem isso como algo divino, porque pra mim é o milagre da minha vida, né? É aquele momento que a gente mais clama o nome de Deus e quando ele escuta a gente fala, é um milagre, sabe assim? Quando ele ouve a nossa oração e a gente grava aquilo dentro do nosso coração como um verdadeiro milagre da nossa vida, é isso que eu vou contar aqui pra vocês agora. Eu prometi contar isso pra vocês, não é fácil falar disso, né? Apesar de ser lindo, maravilhoso, vitorioso, a gente tem que contar as obras do Senhor na nossa vida, mas não é fácil porque a gente lembra da dor também, né? A gente não lembra só da vitória, a gente lembra do choro, do quanto doeu, né? Mas é preciso tocar em algumas feridas para que a gente possa ensinar as pessoas o quanto Deus merece ser louvado pelas nossas bocas. Então, quero falar dessa experiência. O Júnior, quando ele completou um mês de vida, ele tava aqui em casa, depois de tudo que a gente passou, né? Porque ele nasceu, foi pra UTI no Natal. Eu contei pra vocês num outro vídeo. Quem não assistiu, corre assistir pra entender melhor. E o mêsinho que ele tava em casa, a Sofia pegou uma tosse seca. A Sofia não teve febre, não teve resfriado, não teve coriza, não teve nada. Ela tava com uma tosse seca. Porque esse tempo de inverno faz com que a gente tenha contato com esses vírus, né? Eu fiquei sim um pouco apreensiva por conta do Júnior, né? Fazia pouco tempo que ele tava em casa e aí a Sofia já começa com essa tosse e a gente nem tava saindo porque eu já tava tendo vários cuidados com ele, né? Mas enfim, ela pegou essa tosse e criança, 2 anos, não tinha como eu controlar ela, tipo, sai pra lá, não tosse aqui, jamais que eu faria isso. Então eu tentava falar pra ela pôr a mãozinha na boca, virar pro lado, mas na hora ela não lembrava, né, gente? Ela é pequenininha ainda. Então, por várias vezes, ela também queria ficar muito em cima do Júnior, porque era novidade pra ela, né? Onde ele ia, ela ia, com a carona em cima dele. E algumas vezes, sim, escapou e ela tossiu no rosto dele. Eu, ai, meu Deus. Porque é assim que passa o vírus, né, gente? É na saliva, no espirro, na tosse. E quando ela não tinha nada, né? Pra mim, ela nem tava doente, mas essa tosse poderia ser um vírus, né? Provavelmente era um vírus. Mas, enfim... Quando foi, ela dei xaropinho pra ela sarou, de repente o Júnior começou a tossir. Então eu já fiquei super preocupada, claro, ele tinha um mês de vida tossindo, é uma judiação, era horrível ver ele tossir. E no domingo eu comecei a dar inalação pra ele, pra ver se a tosse dele melhorava, se ele ficava bem, porque um mês a gente não pode dar nada, não pode dar xarope, nada. Então eu fiquei dando só inalação com soro fisiológico pra aliviar e ver se ele melhorava. E na segunda ele teria pediatra. Quando foi a madrugada de domingo pra segunda, eu senti que ele piorou muito, que a respiração dele mudou, que ele tava diferente pra mamar, eu vi que ele não tava bem, que ele tava bem desconfortável. E aí eu coloquei ele em pezinho, assim, no meu peito, né, pra ver se ele melhorava e não, passei aquela madrugada inteira sem dormir, eu e meu marido, foi terrível. E no dia seguinte, na segunda, eu levei ele pro pediatra. Só que quando eu cheguei na pediatra, tava cheio. Não cheio, tinha umas 5 crianças na frente, não sei, talvez menos, não sei. Mas pra mim já é cheio, né? Eu tava com um bebezinho de 1 mês no colo, não poderia ficar esperando. Então eu fui na enfermaria e falei pra enfermeira. Falei assim, enfermeira, eu acho que o meu bebê não tá bem. Eu tô sentindo que ele não tá bem. Eu queria ver se a pediatra já pode atender ele, porque eu tô sentindo que tem alguma coisa errada na respiração dele. Aí a enfermeira deitou ele na maca, ouviu a respiraçãozinha dele com aquele negocinho de ouvir, sabe? Assim, a respiração, o coração. Ela falou, não, mãezinha, tá tudo normal. Falei, não, tá normal? Ela falou, não, a respiração dele tá normal. Falei, então tá bom.
mas dentro de mim não tava normal. Eu tava sentindo uma coisa muito pesada no meu peito, muito ruim. Eu já tava com uma... É como se eu tivesse com o choro entalado na garganta. Eu tava assim. E ele não tava mamando legal. Aí eu entrei dentro do consultório e já fui falando pra doutora, né, o que tava acontecendo e tal. Expliquei pra ela. Aí ela examinou ele e falou assim que ele tava com quitarícia, porque ele realmente tava com quitarícia. Ele nasceu bem, ele ficou bem amarelinho, sabe? E recebeu alta mesmo assim. Mas aí a pediatra falou assim que era pra mim ir pra emergência por conta da ictarícia e porque também ele tava um pouco ruinzinho, sim. Tipo assim, sabe? Como se não fosse nada. Só que dentro do coração de mãe eu sabia que tinha alguma coisa. Aí ela falou assim, pode ser que eles internam ele por conta da ictarícia. Fiquei com aquela coisa, não acredito que vão internar ele por conta da ictarícia. Tava arrasado, sabe assim, o coração pesado, triste. Peguei, vim pra casa. Já liguei pra minha mãe chorando, né? Tipo, mãe, me leva pro hospital, o Júnior tem que ir pra emergência. Aí minha mãe já veio correndo pro Wellington ficar com a Sofia, né? E aí eu e minha mãe fomos. Chegou, e eu falando pra minha mãe no carro que o Júnior não tava bem. Minha mãe olhou pra cara dele e falou, esse menino não tá bem. Até minha mãe ficou assustada, a gente ficou muito assustada. E foi uma coisa muito rápida. Quando a gente chegou no hospital, já mostrei ele lá pra recepção. Ela já chamou o médico da emergência, já começou aquela loucura, já tomaram... Não, já pediram pra mim correr com o Júnior no colo pra uma sala. Entrei numa sala, deitei ele na maca. E aí os médicos já começaram a fazer um monte de pergunta pra mim, já começou todo aquele alvoroço, e começaram a colocar oxigênio no Júnior, começou aquela loucura, foi tudo muito rápido. E eu assustada, uma enfermeira grudou em mim e colocou eu pra fora. E aí começou aquele vulco-vulco de hospital que só que já viveu um susto de emergência sabe como é. E aí fui fazer a internação do Júnior, depois subi lá pra cima e comecei a chorar, desesperado, o que tava acontecendo com meu filho, sem notícia do meu filho, sem poder ver meu filho, 15 médicos em cima do meu filho, foi a última coisa que eu tinha visto, e assustada, e com uma sensação muito ruim, eu tinha muito medo do meu filho realmente morrer, gente, é a pior coisa que uma mãe pode sentir. De repente a médica da UTI veio conversar comigo, falou pra mim que ele tava muito ruim, que era grave, que ela ia fazer de tudo e que eu precisava assinar mais uns papéis, que ele ia receber sangue, sabe assim, eu tava apavorada e de repente, e eu chorava muito, e ela segurou na minha mão, tentou me acalmar, falou que não ia sair do lado do Júnior, que tudo ia dar certo, entrou lá pra dentro e eu fiquei das 3 às 8 sem ver meu filho. De repente ela me chamou de novo e aí me fez mais um monte de pergunta e depois deixou eu ver ele. Aí quando eu fui ver ele, ela falou que ele estava estável, mas que ainda era grave, mas que ele estava estável, né? Estável é quando os aparelhos estão ali funcionando perfeitamente. E aí ele entubou, ele estava entubado, ela falou que a saturação dele estava despencando, ela falou que ele não tinha o que fazer a saturação dele aumentar ou estabilizar, a não ser entubar, né? Então foi por isso que ele ficou entubado, e aí a hora que entubou ele ficou estável. E tava tomando antibiótico, tava sedado por conta do tubo, tava com acesso aqui no pescoço, porque ele recebeu sangue e também porque para receber qualquer outros medicamentos. E ela falou assim que ele teve, tudo dele caiu, aí tudo dele despencou, sabe assim, ele tava, tipo, tudo. E eu fiquei, tipo, como assim? O que aconteceu? Um outro médico veio conversar comigo e falou pra mim que provavelmente ele teve uma bactéria que alojou no sistema dele pulmonar da outra vez que ele ficou internado. Tipo, ele saiu da outra alta já com esse vírus que desenvolveu como uma bactéria, né? Entrou como vírus e virou bactéria porque ela se manifestou e foi brigando com as células, enfim, virou uma bactéria enorme e aí tava prejudicando todo o sistema dele. Então, assim, não tem nem como dizer que foi a Sofia que passou alguma coisa pra ele. A gente fica sempre achando maneiras de se culpar, mas o médico disse que provavelmente não, porque foi muito rápido pra essa bactéria ficar tão grande assim em tão pouco tempo. Mas que talvez o vírus da Sofia tenha piorado e feito essa outra bactéria se manifestar. Não tem como saber, talvez tenha sido até Deus mesmo. Talvez não, foi Deus. E enfim, gente, ele internou numa segunda-feira, dia 10 de junho. E aí começou a nossa luta, eu ia embora destruída, eu só chorava, eu não comia, acabou a minha vida, assim, como, né, tipo, enquanto meu filho estivesse naquela UTI, eu não estaria mais bem. Eu vinha pra casa, ria um pouquinho com a Sofia, mas não era a mesma coisa. E detalhe, nem pra casa eu ia, eu ficava na casa da minha mãe, porque eu não consegui ir pra casa. Eu fui pra casa um dia e foi o fim, tipo, ver tudo do meu filho e ele não tá ali, sabe?
E os médicos não te dão muita esperança, porque eles têm medo de te dar esperança. Dentro de uma UTI, seu filho morre, depois vocês vão culpar os médicos. Então, eles sempre falam o pior pra você. É muito terrível, gente. UTI é terrível. E aí, o médico falou que ele poderia morrer a qualquer momento, sabe assim? Ai, gente, é terrível. Deus que me estabeleceu, assim, sabe? Que me sustentou naquele momento. E a Sofia, porque eu tinha que ser forte pelos dois, né? É muito complicado. Quando foi numa quinta-feira, eu falei pro meu marido falar com o pastor da igreja pra ir lá orar pelo Júnior, que a situação tava muito complicada, né? Que era uma bactéria muito forte. E aí meu marido falou com ele e ele foi orar. E ele falou assim que nessa oração Deus mostrou pra ele que a cura do Júnior estava em mim e que eu precisava orar pelo Júnior. Que acho que esse processo que eu passei era muito mais pra me ensinar alguma coisa ou me transformar em algo que Deus queria de mim, sabe? Tudo tem um porquê, gente, nada é em vão. E as coisas acontecem pela permissão de Deus também. Até mesmo as coisas ruins precisam acontecer, porque vida perfeita não existe. E aí eu entrei dentro da UTI na quinta-feira e comecei a orar pelo Júnior. E comecei a falar muita coisa com Deus. E comecei a dizer, Deus, estabeleça... Gente, eu não tô conseguindo falar, peraí. Senhor, né? Dá saúde pro meu filho. Não tá saindo a palavra que eu falei agora, não sei porquê. Mas eu falei pra Deus, né? Lembrei, restaurar a saúde do meu filho. Falei, Senhor, restaura a saúde do meu filho, né? Ajuda ele. Comecei a fazer uma oração simples, normal, mas com muita força, com muito poder, sabe? Porque tem diferença a gente pedir e a gente autorizar, sabe assim? A gente tem que falar com autoridade também. E foi isso que eu fiz. Fiz uma oração com autoridade, sabe? Ordenando que o bem prevalecesse naquela situação. E aí... eu fiz aquela oração de todo o meu coração e foi o único dia que eu saí daquela UTI pra ir pra casa, porque eu sempre ia embora umas 8 horas da noite. Eu ficava lá o dia inteiro, das 7 às 8. Só que à noite eu tinha que ir embora pra ver a Sofia, pra descansar, porque eu era inútil ali naquela UTI, nesse sentido, porque eu não podia fazer nada por ele, né? Era só as enfermeiras, mas eu queria ficar ali, mas eu também tinha outra filha me esperando, né? Então eu dividia, eu ficava o dia inteiro lá e à noite com a Sofia. Então... o único dia que eu fui embora mais em paz, interno, sabe? E aí quando foi na sexta, era aniversário da Sofia, né? A gente passou o aniversário nessa situação. A gente nem fez festa, nada. Minha mãe fez um bolo na casa dela, a gente cantou um parabéns, porque a Sofia não entende, ela é criança, né? Ela ganhou presente, tudo normal, mas foi uma coisa bem simplesinha. E aí depois eu voltei pro hospital. E olhei pro meu esposo e falei, amor, eu tô com uma sensação boa, de que algo bom vai acontecer hoje. E quando eu entrei na UTI, o médico já veio, mãe, parabéns, o Júnior tá muito bem, e a gente quase tirou o oxigênio dele hoje, que é o tubo, mas a gente decidiu esperar só mais um dia pra ter certeza, porque se eles tiram e aí de repente a saturação cai, tem que entubar de novo, e aí é muita judiação, então eles preferem tirar assim com muita certeza, né, pra não ter risco de ter que entubar de novo, né, Deus me livre. Então eles falaram que no sábado eles iam tirar. E aquilo, gente, me tomou com uma maior alegria. Como assim, a minha oração era isso que Deus queria de mim. Uma mãe valente que orasse pelo seu filho de coração. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente fale com ele, né? E aí quando foi no sábado, eu cheguei lá e eles tiraram o tubo 2 horas da tarde. E aí era o Júnior pelo Júnior, porque daí ele tinha que respirar. E ele respirou, graças a Deus, ele respondeu bem a tudo, a todos os antibióticos. Foi um guerreiro dentro daquela UTI. E quando foi no domingo ele poderia voltar a mamar, mas aí ele não conseguiu, porque como ele passou por isso, ele esqueceu como era sugar, ele perdeu a sucção, ele não conseguia, na verdade, eu tinha esquecido. Aí na segunda que a Fona estaria lá, que inclusive foi a Carol, eu quero agradecer de coração por ela, porque ela me ajudou em todo o processo, tanto na UTI neonatal como na UTI pediátrica, as 2 vezes. Ela esteve do meu lado e a minha amamentação hoje é um sucesso, porque a gente conseguiu. Ele só mama TT da mamãe e é graças a ela também, né? E então sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram a todo esse processo. Banco de leite da Santa Casa de Limeira, maravilhosa, tudo foi maravilhoso, graças a Deus. E aí na segunda ele voltou a mamar o peito, na terça ele já tava mamando bem mais, bem melhor. E aí o médico falou que provavelmente na quarta ele ia receber alta. Eu tava assim, cantando, né? E aí na terça eu dormi lá, porque daí ele já tava só no peito, né? Então eu tinha que ficar lá, porque eu era a fonte de alimento dele.
Claro que foi muito difícil, eu chorei muito, porque eu fiquei mais de 24 horas sem ver a Sofia, mas era necessário, eu precisava estar ali pra amamentar o Júnior e pra ele poder ir pra casa, né? Então, quando foi na quarta, o médico queria que a gente fosse de alta. As altas da UTI vai pro quarto pediátrico, né? Porém, não tinha vaga, tava assim, ó. Aí eles falaram pra mim que eu ia receber a alta da UTI pra casa, porque não tinha mais o que fazer, né? Eu não poderia ficar mais ali, o Júnior tava bem e não tinha quarto pra mim. Então eles falaram, vocês vão ir pra casa, tudo bem? Eu falei, tudo bem, claro. Se ele tá bem e eu posso ir, eu quero ir, né? Lógico. E ele tava muito bem, gente. Graças a Deus, o Senhor operou esse milagre. Foram 10 dias de UTI, mas assim, nem parece que foi 10 dias, porque ele internou numa segunda, saiu numa quarta e foi assim, ó, muito rápido. Graças a Deus, ele internou no dia 10, recebeu alta no dia 20, né? Algo assim. Porque foi 10 dias, né? Mas enfim, foi assim, Deus operou o milagre do começo ao fim, sabe? Ele chegou no hospital quase morrendo. Os médicos começaram os procedimentos. Ele respondeu a todos os procedimentos. Ele reagiu bem e ele foi ali, sabe? Cada dia... Sabe o que o médico falou pra mim? O médico falou assim pra mim que cada dia ele matava um leão. E assim, sabe, gente, é Deus. Eu tenho certeza que quem matou esses leões por ele foi Deus. Porque Deus é maravilhoso. E a outra médica, eu parei em pé, ela veio rindo, falando parabéns, esse menino foi muito forte e tal. Aí eu falei pra ela assim, Deus é bom. Daí ela olhou pra mim e falou, o tempo todo. E é verdade, Deus é bom o tempo todo. E eu sou muito grata por Deus ter estado conosco nos momentos difíceis, de choro, de dor, mas principalmente por essa vitória maravilhosa na nossa vida, que hoje o nosso menino tá aqui lindo, forte e saudável. E a gente aprende a valorizar mais a vida, as pessoas, os nossos filhos, porque às vezes a gente reclama, fala que quanta bagunça, quanto barulho, eu não consigo fazer nada, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. Tudo bem você se sentir assim, porque nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, eu também me sinto assim às vezes. Mas no final do dia mesmo, a gente olha essas gracinhas dormindo, a gente pensa, graças a Deus por eles estarem aqui, porque esse mundo tá muito mal. E Deus ainda é muito bom, né? Apesar do mundo ser mal, Deus ainda é bom. E Ele sempre vai ser o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu sou muito grata a Deus por isso. Então, essa é a nossa história, esse é o nosso milagre, era isso que eu queria contar pra vocês. E tenham fé, tenham força, orem, gente. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas nunca ajoelhou e orou a Deus por aquela coisa. Então, se você tem sonhos, se você tá numa prova, se você tá sofrendo, se você tá chorando, ora, entendeu? Tá sofrendo, ora, porque Deus, Ele é poderoso para te ouvir e honrar as tuas lágrimas. É isso, então, que eu queria contar pra vocês. Sou muito grata a Deus. Um super beijo. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm aqui com a gente no canal. Desculpa o sumiço, mas vida de mãe, correria, coisas. Não é fácil manter esse canal ativo, mas eu tento com o meu melhor porque eu amo vocês. É isso, pessoal. Um beijo meu, do Juninho, da Sofia, que tá lá embaixo no condomínio brincando com o papai. E tchau!